A gente continua com a nossa série, hoje é a penúltima mensagem da série Pilares. O que cremos mostra quem somos e para onde vamos. Penúltima, talvez a mais complexa dessa série. Semana que vem você já é convidado. Encerramos essa série e aí para o mês de abril já temos uma nova série já no forno. O pastor Ricardo vai ministrar uma das mensagens da próxima série, mas eu vou deixar para anunciar o tema depois, ou você vê lá no nosso grupão, mas já fica aí essa chamada para você. Hoje, penúltima mensagem da série Pilares, o que cremos mostra quem somos e para onde vamos. Domingo que vem encerramos, você venha com o seu coração aquecido para celebrar a Jesus e receber da palavra dele. E mês de abril a gente numa nova série com alegria, né? De receber o pastor Ricardo ministrando uma das mensagens aqui para a gente. Convido você a ler comigo hoje 2 textos. O primeiro é Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Lucas 4, 5 e 6. Lucas 4, versículos 5 e 6, você já viu aí que é a tentação de Jesus. Obrigado, Murilo. Ficou muito boa a foto na semana passada, viu? Já elogiei. Essa semana também vai ser uma foto bonita com essa caneca aqui. Mais do que a caneca, né, irmãos? Isso aqui é a mensagem do Evangelho. As pessoas que veem a foto, Deus conosco sempre, sempre, sempre. Nem um amenzinho. Se Deus quiser, até o fim do culto, vocês vão dar amém, glórias a Deus. Lucas 4, versos 5 e 8, parte da tentação, 5 a 8, perdão, parte da tentação, eu coloquei, eu acho que eu não arrumei no slide, vamos ler até o 8, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Lucas 4, versículos 5, 6, 7 e 8, diz assim: O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Esse é o primeiro texto. Agora você vai comigo lá no Salmo 24. Salmo 24, que embora o 23 dizem que é o salmo mais conhecido da Bíblia, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, realmente é. Eu gosto muito desse salmo, o Salmo 24. E nós vamos ler o verso 1 e 2. Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Amém? Vamos ler aqui, queridos, o verso 8 também e o 9, Salmo 24. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais,
Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Amém. O que cremos mostra o que somos e para onde vamos. E nessa intenção, você já me tornando repetitivo, mas eu espero que você grave isso e se lembre, talvez isso continue reverberando um pouco no seu coração nos próximos meses ou dias, ou quando você ouvir algo a respeito, você vai lembrar disso. O que cremos mostra quem somos e para onde vamos. E a gente tem aproveitado para refletir a nossa vida e refletir sobre a nossa fé, refletir sobre a nossa igreja, refletir sobre a nossa denominação. Por que que nós nos identificamos como uma igreja batista? Por que que eu me sinto bem? Por que que eu devo me ter prazer em dizer assim, não, eu sou crente em Jesus? E por que que eu devo ter prazer assim, mas de que igreja você é? Eu sou crente em Jesus, eu sou da igreja batista. Gente, as pessoas se identificam com o lugar. As pessoas se identificam porque nós somos o povo de um lugar. Eu digo isso porque quando o assunto é igreja, a gente precisa se identificar. A gente precisa estar relembrando, porque a igreja tem muitas. E nas muitas igrejas tem muitas decepções. Então a gente entender o que nós cremos, a gente vai se conhecer um pouquinho. Ou até perceber, nossa, mas eu não imaginava que a nossa igreja era assim. Eu não imaginava nem que eu concordava com isso aí que tem na igreja. Ou também, eu não imaginava nem que eu penso totalmente diferente do que o pastor falou aí, que é da igreja. Isso é tão forte, irmãos, que você já deve ter visto, você que usa rede social. Se você não usa, você é o meu herói, porque ainda há pessoas que não adentraram nesse mundo, né? Embora a internet é um campo missionário, né, irmãos? Mas isso é tão forte que algumas pessoas se identificam como, por exemplo, vou dar o meu exemplo, não vou citar o nome aqui, senão vou citar a igreja, aí fica estranho, né? Vou falar de nós. No nome do perfil da pessoa é tipo assim, ó, Humberto IBS. E eu vejo muito isso. A ponto da pessoa se identificar tanto com aquela comunidade e de... Opa! Parar. Tem um despertador aqui. Será que já é para eu encerrar? Não, né, irmãos? Estou começando ainda, calma. E aí, irmãos... perdi o fio da meada aqui. Mas a pessoa se identifica, imagina isso. Se identificar tanto com a comunidade, se identificar tanto com o evangelho, se sentir bem naquele local, que ela fala assim, que nome que eu vou colocar aqui na minha rede social? É o Ivanildo de Sabaúna, da Igreja Batista de Sabaúna. Percebe? Isso é importante. E a gente está refletindo nisso, e lembrando aqui os princípios da Igreja Batista. Primeiro, a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Lembrando, nós estamos falando sobre o que cremos, vai mostrar quem nós somos. E você, que é de uma igreja batista, e eu repito aqui, deixa eu já pontuar no início dessa mensagem, se você terminar essa série de mensagens achando assim, a minha denominação é perfeita, você não entendeu nada. Talvez você achou assim, nossa, esse pastor fala de um jeito que parece que a igreja é perfeita. Não, já estou deixando claro aqui que não é. Essa igreja não é. Eu não sou. Mas a gente está olhando para nós. E um dos nossos princípios é, que talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Para você basta apenas saber assim, não, eu vou para a igreja, eu quero adorar, quero cantar e... tá tudo bem para mim, quero cuidar da minha fé, tudo bem, mas você, seja aqui ou seja numa outra comunidade, tem os seus pilares. E o nosso pilar bíblico é a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Semana que vem você vai ouvir sobre isso. Deixei a cereja do bolo para o final. Segundo, o conceito de igreja, ouvimos na semana passada, como uma comunidade local, democrática e autônoma. E aqui nós hoje falamos já vivendo sobre
após ter praticado isso minutos antes, a nossa assembleia, a igreja como uma comunidade local, decide junto, erra junto, acerta junto. Terceiro, a separação entre igreja e Estado. Isso é um princípio para nós. Quarto, a absoluta liberdade de consciência do indivíduo. A sua consciência é o seu juiz. Eu não sou o seu juiz. Você é livre para tomar as suas decisões. Você é livre para escolher os caminhos que você quer seguir. Você é livre, inclusive, para não querer adorar a Deus. Você, o ser humano, é. E a responsabilidade individual diante de Deus, porque cada um de nós vamos prestar contas a Deus. E, por último, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Esse ponto 6, deixa eu só fazer um adendo aqui. Esse ponto 6 é o seguinte: nós batistas, mediante a palavra de Deus, nós temos por princípio o entendimento de que nós somos resultado ou continuidade da igreja autêntica que Jesus iniciou, que os apóstolos iniciaram. Por isso, a autenticidade e a apostolicidade, até palavra difícil de falar, das igrejas. Nós estamos continuando uma história que foi começada verdadeiramente com a morte e ressurreição de Jesus, e ele falou: esperem a vinda do Espírito, e aí vocês vão e anunciem. Então, nós não estamos seguindo algo falso, é algo autêntico. Jesus está vivo, irmãos. E nós seguimos a doutrina dos apóstolos, que foi o que Jesus ensinou e nós vamos fazendo. Queridos, hoje eu falo para você nesse terceiro ponto, a separação entre igreja e Estado. E sendo necessário dar um tema, a palavra que me veio para o título dessa mensagem é uma pergunta: isentão? Porque foi a palavra que me veio. Hoje nós vamos falar do princípio batista, princípio bíblico, e eu espero que você entenda isso, da separação entre igreja e Estado. Quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, estou falando da Igreja Batista em Sabaúna, estou falando da nossa denominação, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Quem nos governa é o Senhor Jesus. Quem dirige as nossas vidas é o dono da igreja, o pastor maior da igreja, o sumo sacerdote, Jesus de Nazaré. Ele é o nosso governo. Mas nós vivemos num mundo onde há autoridades instituídas por Deus, e é que a gente chama de Estado. Pode ser a federação, Brasil, pode ser a nível estadual, governo de São Paulo, pode ser municipal, prefeitura de Mogi das Cruzes. É separado. Vocês têm as leis, vocês governam para o bem comum, e a gente está inserido nessa realidade de sociedade, porque Jesus falou lá em João 17, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a vida é ao vivo. Jesus não criou, quando ele esteve entre nós, a menos que você consiga achar na sua Bíblia aí e me mostrar depois, Jesus não criou uma sociedade à parte do governo vigente. Era separado. Roma não tinha autoridade sobre Jesus, ele se entregou, mas Jesus entendia essa distinção. Eu espero conseguir. De vez em quando, queridos, eu falo aqui para vocês, eu sou responsável pelo que eu falo. De vez em quando eu falo isso, e hoje eu estou dizendo isso, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu falo isso porque eu procuro, irmãos, medir as palavras, eu procuro pensar antes de falar. Quando eu venho trazer uma mensagem, alguém me convida para falar em algum lugar, isso eu tenho sempre em mente, que eu acho que você já deve estar cansado de ouvir, mas você vai continuar ouvindo. Eu, Humberto, sou responsável por aquilo que eu falo. O que os outros falam não é minha responsabilidade. O que eu falo, eu assumo e vamos para frente.
Então eu procuro pensar antes de falar, a não ser em situações de estresse, né? Você também não é diferente de mim. Alguma situação de tensão, às vezes a gente fala sem pensar, e mesmo assim, falando sem pensar, você é responsável pelo que falou, e eu também. Mas então eu quero dizer a você, iniciar essa mensagem dizendo que eu vou dizer aqui é minha responsabilidade. Eu aprendi, queridos, que um sermão ele deve ter uma conclusão. E eu tento fazer isso. Vocês já observou, tá me ouvindo pregar aqui 1 ano e meio. Eu aprendi na faculdade de teologia. O sermão ele tem que ter uma conclusão. Era isso que os professores falavam. Mas eu confesso para você que há alguns temas que eu não consigo concluir. E pode ser que este seja um deles. Então já vou te avisando também. Eu quero lembrar também a você que eu estou falando aqui como pastor desta igreja, mas eu estou falando também como alguém que já trabalhou prestando serviço numa prefeitura, no estado. Então eu já estive lá. Então eu falo daqui da minha experiência pastoral, isso me influencia, e eu falo da minha experiência profissional de viver esse ambiente de prefeitura, de burocracias, de coisa errada. Então eu falo também desse lugar. Estou pontuando essas coisas para no final você entender talvez a minha fala e até porque eu não concluí. Na minha entrevista aqui com essa igreja, eu me lembro bem. Falei aqui que às vezes a gente esquece as coisas, mas eu me lembro bem. Eu estava sentado aqui e a minha esposa estava sentada do meu lado aqui. Alguns até eu lembro onde estavam sentados. E eu fui perguntado sobre questão política. Na minha entrevista diante de toda a igreja, eu fui perguntado sobre como que eu lidava com as questões políticas, como que eu lidava, como que eu achava que deveria lidar. Se você estava aqui, você lembra, eu disse assim, uma das coisas que eu disse, a igreja não sabe lidar com política. Mas eu disse assim também, eu sigo o princípio batista, da livre consciência do indivíduo e que nós entendemos a separação entre igreja e Estado. Eu sei, inclusive, queridos, de colegas pastores, que isso se tornou comum nos processos pastorais. Eu sei de colegas pastores que também foram perguntados, e ao serem perguntados sobre essa questão, sobre a posição política, numa entrevista pastoral, esses colegas, na mesma hora, disseram: irmãos, eu estou sentindo de Deus agora aqui, que o meu momento com os irmãos está encerrado. Os irmãos continuem no processo de vocês, mas eu entendo que isso é resposta de Deus para a minha vida. Eu estou saindo do processo de sucessão dos irmãos, por conta dessa questão política. Irmãos, eu não tenho vocação para política. Eu não tenho vocação, eu acompanho o mínimo. Acompanho, porque a gente tem que saber, a gente não pode ser alienado. Deus não me chamou para isso, para debater política. Deus não me... Tem pastores que dizem que Deus os chamou, tem pessoas que dizem para isso, talvez no final você entenda. Mas eu, pastor Humberto, ou só Humberto, como você quiser, eu não tenho vocação para isso. Você, possivelmente, se você acompanha, gosta do tema política, né? E tem gente que gosta, tudo bem, né? Assim como tem gente que gosta de moda, tem gente que gosta de futebol, eu gosto de outras coisas, não é política. Talvez eu vá conversar com você, você vai manjar, desculpa a expressão, mais do que eu. Então eu não é minha praia. Acompanho um pouco, mas eu consigo, e aí já é a minha praia, identificar idolatrias do coração. Eu consigo identificar, e eu procuro identificar as minhas, mas eu consigo identificar
um idólatra político. Eu consigo identificar um idólatra do dinheiro. Eu consigo identificar um idólatra do corpo. E se tem algo que ainda é válido, irmãos, na Bíblia Sagrada, que o Senhor abomina, é a idolatria. Porque na idolatria, você coloca o seu ídolo acima de Deus. Tem aquela frase que para mim é uma das frases, para mim, tá? É uma das frases mais idólatras que tem. Se você não concorda comigo, tudo bem, é a livre consciência do indivíduo. Eu falei, irmãos, que os temas andam, os princípios andam muito casados, né? Mas tem aquela frase assim: nós devemos falar de política hoje, para não sermos impedidos de falar do evangelho amanhã. Para mim é a frase do idólatra mais horrível. Porque ninguém pode impedir a gente de falar do evangelho. Se a gente quiser falar do evangelho, pregar o evangelho, ninguém. Uma das igrejas que mais cresce no mundo, irmãos, é a igreja perseguida. E eles não podem falar de Jesus. E como eles crescem? Eles dão um jeito. Então, para mim, isso é uma das frases mais idólatras. Desculpe se você já compartilhou. Tudo bem. Vamos para os textos bíblicos. O Salmo 24. O soberano é Deus. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que nele vive. Deus é o soberano. Nada acontece neste mundo sem a ciência de Deus. Você não está aqui hoje sem que Deus soubesse que você estaria aqui. Esse conceito de soberania do Senhor, irmãos, para nós é muito precioso. Para nós é muito esperançoso. Eu saber que Deus está no controle. A gente fala muito isso. Não, Deus no controle. E talvez aqui aproveitando algo que já virou o meu slogan e que por ficar repetitivo, talvez a gente na repetição a gente se acostuma, mas quando eu falo assim, Deus conosco, sempre, é sempre. Deus está sentado no trono, irmãos. Deus não vai sair do trono daqui a 4 anos. Deus não vai sair do trono daqui a 10 anos. Ele está reinando antes da fundação do mundo e continua reinando. Isso é muito importante a gente ter no coração bem enraizado. Eu sirvo a um soberano. A coisa aqui está uma bagunça. Sai um, entra outro, o negócio é bagunçado, meu chefe está me perseguindo, a minha família está desmoronando, eu estou sem dinheiro, meu casamento não tem mais jeito. E aí a gente pensa que pelas essas situações que acontecem, que afetam as nossas emoções, que Deus nos deu, as nossas emoções, a gente pensa que por essas questões, não, Deus, não é possível, Deus não está me vendo. Porque a gente, em momentos assim, a nossa tendência é pensar, não é possível, onde está Deus? Onde está Deus? Onde Deus estava quando eu, passando fome, não abriu aquela porta de emprego? Onde Deus estava, onde meu filho foi assassinado? Imagine os mais intensos dilemas da vida. Deus está sentado no trono, do Senhor é a terra, é dele. O Brasil é do Senhor Jesus. Tudo bem a gente falar isso, mas tem um dono. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, governa a tua vida, meu querido. Governa as nossas vidas. Irmãos, a gente saber disso, não apenas intelectualmente, mas a gente levantar amanhã. Presta atenção aqui, você que está em casa aí, ó. Você levantar amanhã, a primeira coisa que nós precisamos saber, queridos, é: eu dormi, mas Deus continuou trabalhando. E eu estou levantando para a lida.
Eu estou levantando para ir trabalhar, eu estou levantando para ir estudar, eu estou levantando para ir buscar emprego, eu estou levantando para ir para uma consulta médica. Deus continua com o cetro do poder dele agindo. Ter isso, queridos, muito claro na nossa mente, nos livra da idolatria. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, soberano é Deus. É a Ele que nós servimos. Nós votamos, acabamos de fazer isso. Nós elegemos, ou não, votamos ou não, de repente você também não votou, né? A livre consciência e prestar contas diante de Deus. Eu disse isso aqui. Soberano é o Senhor. Soberano é o nosso Deus. Ah, mas nós precisamos falar de política para não sermos impedidos. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os perseguidos, os injuriados pelo meu nome. Já pensou, queridos? Ser feliz por estar sendo perseguido? São palavras de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a gente precisa ter muito claro isso. O que acontece aqui? A vida é ao vivo, irmãos, a vida é difícil. Esses homens que, eu falo nós elegemos, porque a gente precisa ter um senso de comunidade, um senso comunitário, que você, eu, em algum momento esquecemos. Não fui eu que fiz isso daí, foi. Nós elegemos ou não. Falei aqui semana passada sobre o princípio democrático da igreja. Democracia é isso, irmãos. Se é o melhor, eu não sei, mas em outros você escolheu ou não, e perdeu, ou ganhou, ou nem perdeu, nem ganhou, como um daqueles lá já falou também. Mas você teve a opção. Só que independente disso, você foi escolhido, você foi eleito, foi Deus que escolheu você. E a gente está preocupado porque não escolhemos e aquele outro entrou e daqui a um tempo vai entrar outro. Irmãos, eu tenho 43 anos, vou fazer 44 anos. Talvez foi por isso que Deus não me chamou para isso, para essa vocação, mas irmãos, na boa, para mim tanto faz, desculpa a expressão, repito, eu sou responsável, eu acompanho, eu exerço a minha cidadania, mas eu dobro meus joelhos, meus irmãos. Do Senhor é a terra, Ele é o soberano. Vamos lá para Lucas capítulo 4, nosso primeiro texto. Lucas capítulo 4, Jesus está sendo tentado e o texto diz que o Espírito que o levou, né, está iniciando o ministério ali, e o diabo mostra os reinos, os governos para ele. Olha só, gente, como às vezes a palavra de Deus, se a gente não tiver entendimento, pode dar confusão. Aqui o diabo está falando, tudo isso aí me foi dado, eu posso dar para quem eu quiser. Ele está falando de governo, ele está falando de autoridade. Só que, aprende uma coisa, o diabo só pode oferecer se Deus permitir. O soberano é Deus. Então, aqui nesse momento, Satanás está dizendo para Jesus, olha, leva para um lugar alto, num relance, mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, me adora aí, que tudo isso é seu. Política é do diabo? Não. E Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele dê culto. Gente, quem ofereceu governo para Jesus foi o diabo. Quem ofereceu domínio sobre reinos deste mundo para Jesus foi o diabo. Jesus não reivindicou isso não, gente.
Por quê? Você só reivindica aquilo que você acha que não é seu. Jesus sabia tudo isso aqui, é eu que mando. Eu que estou no controle. Quando Jesus foi crucificado, tomou um tapa na cara, e ele falou, se eu quisesse, eu dava um comando aqui. Isso tudo aqui, ó. Então quem tenta ludibriar com essas coisas, segundo a palavra de Deus, na tentação de Jesus, é o diabo que oferece. Então a gente escuta muito isso, nós precisamos ganhar as esferas da sociedade. Eu vejo isso. O que significa isso? Juventude fala, nós estamos nesse movimento de juventude. Você já foi jovem, você sabe como é que é. Eu também já fui. A gente tem que ter cabeça boa, irmãos. Ganhar a esfera da sociedade, as esferas o quê? Das artes, política. Tá, mas você quer ganhar a esfera política para quê? Para obrigar as pessoas a seguir Jesus. Você acha que a gente consegue mesmo obrigar as pessoas a seguir Jesus? Vocês acham mesmo que se a gente colocar um monte de lei que beneficiam os crentes, as pessoas vão seguir a Jesus? Você seguiria se inventassem leis que beneficiassem um espírita? Não, você tem que ser espírita agora. Você seguiria? Claro que não. E como que você acha que, tendo um governo terreno cristão, as pessoas vão seguir a Jesus? Tem um soberano. Ele salva. Então a gente pode estar nas esferas da sociedade, sim. Mas nós temos de estar para servir. Porque igreja é igreja, Estado é Estado, e nós, irmãos, nós estamos nesse entrocamento aí. Isso é um princípio muito caro para nós, isso é um princípio caro para a gente. Talvez você não concorde, tudo bem, pastor, eu não concordo com este princípio batista, tudo bem, mas é um princípio baseado na palavra de Deus. Eu vou caminhando para a minha conclusão, se é que vai ter conclusão, como eu disse. Eu trouxe para você aqui, isso aqui é o Pacto e Comunhão, talvez está dando para enxergar aí do fundo, não? Documentos batistas, isso aqui você acha na internet. Se não me engano é um documento de 2010, obrigado, Dinho. Tá vendo, gente? Não precisa nem de mim aqui, eu falo aí, ó. O pessoal aqui, Pacto e Comunhão, que é esse documento, que eu vou ler um trecho para você, é um precioso conjunto de documentos elaborado à luz da Bíblia que funcionam como faróis que norteiam o caminho dos crentes batistas. Composto pelo Pacto das Igrejas Batistas, pela Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, essa que nós nos juntamos, por um resumo histórico e pela filosofia da Convenção Batista Brasileira. Pacto e Comunhão é um livro obrigatório para que os batistas brasileiros possam reafirmar a sua fé nos valores bíblicos fundamentais e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que diz aí um trecho desse documento? Próximo dia, por favor. Só vou ler para vocês. Fica tranquilo. Está falando da igreja, a relação da igreja com o Estado. Tanto a igreja como o Estado. Não fui eu que escrevi isso, irmãos. Eu expus aqui rapidinho alguns conceitos da palavra de Deus sobre igreja e Estado, a separação. A igreja, tanto a igreja quanto o Estado, são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus. A gente tem dificuldade de aceitar que Deus ordena tudo quando a gente não aceita. Porque quando Deus ordena e é do jeito que a gente gosta, foi Deus.
pode ser na questão política, pode ser na questão do emprego que a gente perdeu. Já pensou, poxa, Deus ordenou e que você vai perder o emprego. Mas Deus fez isso, pastor? Ué, Ele é o soberano. Não sei te explicar por quê, gente. Se você sabe, eu vou sentar, você vai me dar uma aula sobre isso aí. Por que que Deus faz a gente passar por revés? Não sei, irmãos. Provar a nossa fé, tem um monte de questão, mas tem outro que não tem, não prova a fé, e ele é bem. Então assim, tanto um quanto o outro são ordenados, documento batista. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino, nenhum deve transgredir os direitos do outro, deve permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. Isso é função do Estado. Crente não pega pedaço de pau, pega pedra, pega arma e vai. Não, vamos pôr ordem nisso daqui. Não. Isso é ordem do Estado. A igreja e o Estado são constituídos por Deus e perante Ele responsáveis. Então, tem responsabilidade também. Devem permanecer distintos, mas têm a obrigação do reconhecimento e reforço mútuos no propósito de cumprir-se a função divina. Isso é uma parte desse documento. A outra, para a gente encerrar aqui, eu fazer algumas considerações. O cristão como cidadão. O cristão é cidadão de dois mundos. Vocês não saibam disso. Talvez você esqueceu que você não, né? Aquele lá, igual o pastor falava, o pastor Marcílio, já falecido, ele sempre falava assim, não, aqui não, mas lá naquele lugar lá tem gente assim, aqui não tem. O cristão é cidadão de dois mundos, porque às vezes você esquece de que mundo que você é. Os discípulos, os apóstolos esqueceram. Senhor, você quer que manda fogo sobre esse pessoal aqui? Jesus falou assim, vocês não estão sabendo de que reino vocês são, não. Fizeram aqui um intensivo comigo, 3 anos. Agora que eu estou indo embora, vocês estão falando que para mandar fogo na cabeça do povo. Vocês não sabem de que reino vocês são. O reino de Deus e o Estado político. Nós estamos nesse mundo. E deve obedecer à lei de sua pátria terrena, tanto quanto à lei suprema. No caso de ser necessário uma escolha, o cristão deve obedecer a Deus antes que ao homem. Tá vendo aí? Depois você não vai falar que o pastor falou, não, o pastor falou que a gente tem que aceitar tudo. Não estou falando isso não. Deve mostrar respeito para com aqueles que interpretam a lei e a põem em vigor, e participar ativamente na vida social, econômica, política, com o espírito e princípios cristãos. Então a gente participa, mas o nosso espírito e os nossos princípios são cristãos. A mordomia cristã da vida inclui responsabilidades como o voto, o pagamento dos impostos, o apoio à legislação digna. O cristão deve orar pelas autoridades. Você orou? Você não orou pelo prefeito de Mogi das Cruzes essa semana? Fala sério. Eu não orei. Você orou pelo presidente? Não orou. A gente não ora não, meus irmãos. A gente ora quando chega a eleição. Nossa, vai entrar aquele outro lá, vamos orar, porque esse aqui é de Deus, o outro não é. E aí, o outro entrou, a Bíblia fala que a autoridade, Deus de alguma maneira permitiu. Você orou? Eu estou confessando o meu pecado aqui. Você que está em casa aí, vai ficar gravado a confissão. Mas o cristão deve orar pelas autoridades e incentivar os outros cristãos a aceitarem a responsabilidade cívica como um serviço a Deus e à humanidade. O cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e o Estado, e deve ser obediente à lei do seu país, tanto quanto à lei suprema de Deus. Irmãos, eu já falei aqui que entender esses princípios nos livra de algumas decepções, né? Pastor, a nossa igreja apoia quem? Apoia Jesus de Nazaré. Ele já está eleito. Pastor, você apoia quem? Toma conta da sua vida. Né? Então entender isso nos livra de decepções. Irmãos,
meus amigos, eu disse, eu tenho um microfone para falar aqui, né, irmãos? Mas tem 2 ouvidos para ouvir depois, se você quiser também, não tem problema. Irmãos, quantos escândalos de pastores falando daqui, ó, desse lugar que para mim é sagrado. Pastores da nossa denominação, não é o da outra, agora não é o de lá não, da nossa. Talvez você até viu, talvez você foi numa igreja batista e falou. Quantos escândalos, que vergonha. Quantos escândalos de pastor, ministro preso. Irmãos, só para te lembrar, o jeito que o mundo da política funciona é um negócio à parte, irmãos. É um negócio até difícil da gente entender. Por que será que a gente fica tão apaixonado por esse tema? Quantos escândalos, irmãos. Gente falando em nome da nossa denominação. Ah, mas o pastor não pode falar? Pode. Mas na minha cabeça é incompreensível eu vir aqui e falar, irmãos, você tem que votar em fulano de tal, porque eu tenho na palavra de Deus muito claro que você tem condições de decidir se aquele é bom ou não, do mesmo jeito que você quer decidir se você quer vir de preto ou de branco na igreja. As dimensões das consequências. E como que eu sou servo de Deus, creio do fundo do meu coração que é o Senhor que nos governa, eu vou chegar num lugar como esse e dizer a vocês, irmãos, melhor é aquele lá. Melhor é Jesus. O que eu posso dizer a vocês, o outro é menos pior, e se o outro é menos pior que o outro que é menos pior, eu não sei, irmãos. Quantos escândalos, quantas famílias brigando, grupo de WhatsApp. Não, quanta coisa a gente viveu. A gente morrendo na pandemia, a gente ainda nessa coisa, não, brigando. Então era 2 problemas, a pandemia e a questão política. Uma coisa que era uma situação, a gente foi por conta disso. Briga no WhatsApp. Desculpa, ver os irmãos brigando em redes sociais, no WhatsApp, falando as palavras mais horríveis, chamando os outros de imbecil, desculpa a expressão, de retardado, de jumento. Às vezes é o irmão da igreja, quanto mais a família. Aí os burros que votaram em fulano de tal. Ô gente, isso é coisa de crente? À toa, porque quando você está nervoso, às vezes você fala umas coisas que você não... A gente não defende Jesus assim, irmãos. Rede social, pastores, estou falando da nossa denominação, que vergonha. Eu sou um pastor batista. Que vergonha. Você entra na rede social do cara... Um dia é um texto sobre política. Dia seguinte, um texto sobre política. No outro dia, um texto... Você vai abaixando, né? A gente vai abaixando ou passando. Não tem nada de Jesus. Irmão, se isso não diz alguma coisa, não fala sobre idolatria, o que vai dizer? Ah, não, mas eu não tenho idolatria. Claro que tem, cara de pau. Eu acho, irmãos, que Deus chama a cada um de nós com um propósito. E eu acredito de verdade que algumas pessoas na história, Deus chamou com uma vocação política. Eu acredito que tem pessoas que têm um chamado de Deus para isso, que não é fácil. Mas algumas pessoas Deus chamou. Nas constituições dos países desenvolvidos, tem legisladores cristãos pensando no todo. Na Constituição dos Estados Unidos, irmãos. Então tem sim gente com vocação política. Gente que está ali desenvolvendo o trabalho para o bem comum.
Eu mesmo já fui orientado por gente assim, conheço pessoas. Já pude almoçar com pessoas assim. Mas eu sei em quem tenho crido. É o seu estado. A partir do momento que você interferir em alguma questão que para mim é cara, eu vou dizer assim, não, isso não. Mas eu não vou chamar os outros de imbecil. Porque quando a gente fala lá sobre, precisamos falar de política, e para depois não poder falar do evangelho, não é que a gente quer falar de política, não. A gente quer enfiar a goela abaixo aos outros, o nosso candidato. A gente quer que o outro aceite o nosso candidato. E a gente fala assim, irmão que você convive. Ah, mas você é irmão, como você pode votar? Ô irmão, é uma coisa mais ridícula que isso. Você medir a fé da pessoa por um botão que ela aperta lá no negócio? Isso dizer sobre a sua fé. Gente, a fé é algo tão grandioso. Aí você, por um negócio que você é obrigado a fazer, porque aqui no Brasil, você sabe disso, né? Fala que é um direito o voto. Não é um direito, é uma obrigação. Porque direito você pode usar ou não. Eu tenho direito a uma vaga de estacionamento de idoso. Mas se eu não quiser parar, eu não paro. Sendo idoso. Direito é assim. Eu tenho direito a recorrer dessa injustiça que eu tomei. Mas se você não recorrer, ninguém vai te pagar, não. Você pode escolher. E aí, a nossa fé ser contada porque A ou B. E aí é geral. Porque nós somos obrigados a ir lá apertar um botão. Que às vezes você nem queira. Ou você fala assim, não, mas não é possível, você é crente. Percebe como é difícil esse assunto, irmãos? Porque se você vota em um, você é errado, você não é crente. Você vota no outro, você não é crente. Se você não vota, você não é crente. Então é melhor, vota Jesus, pelo amor de Deus. Igreja, igreja, nós temos um soberano. Somos desse mundo, temos que pedir a graça de Deus, temos que orar por essas pessoas, sejam eles irmãos ou não. Mas tem a nossa consciência diante de Deus, irmãos. Difícil, né? Escolher, às vezes uma roupa é difícil, quanto mais escolher quem vai governar a nossa cidade, irmãos, o nosso país. O que cremos mostra quem somos e para onde vamos. Crer que estamos aqui e que temos que conviver com essa dificuldade, que talvez você vá embora mais com um nó na cabeça do que com uma conclusão. Não, pastor, então a gente bate de frente? Eu não sei, irmãos, aí é a livre consciência de cada um. Tem hora que a gente vai ter que discernir isso. Mas agora estamos todo mundo no mesmo barco. Eu sem conclusão e você também. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Da nossa denominação. De nós, pastores. Batista, hoje você ouviu um bom batista. Em cima do muro. Batista tem a separação igreja e estado, fica muito claro isso. Nós somos dos dois mundos, mas vocês votam em quem? O bom batista vai falar assim, opa, eu voto nesse, mas se você vota nesse, tanto que você não vai ter. Qual que é o candidato da igreja batista? Não tem. Você ouviu isso, meu querido? Já foi. Porque o batista é livre. Você decide. Você escolhe. Que Deus nos ajude ao nosso coração ser fiel a Ele e descansar nele. Vamos orar? Senhor,
A gente vive um tempo, Senhor, não é de agora, em que, e acho que isso era previsto, o Senhor nos avisou acerca das separações de pai contra filho, filho contra pai. Eu acho que isso talvez foi um aviso do Senhor com relação a esse tempo que a gente vive, Senhor, onde ninguém concorda com ninguém. E a gente, como eu disse aqui para os meus irmãos, Senhor, eu talvez não seja a pessoa mais apropriada para falar sobre esse tema que é tão complexo. Mas eu quero olhar para a Tua palavra, Senhor, e aceitar o Teu governo primeiramente. Eu quero meditar na palavra do Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque quando o assunto é uma questão de governantes, homens que são homens, Senhor, que o Senhor conhece os corações, a gente não sabe o que dizer. Mas a gente tem a Tua palavra, Senhor, e a gente precisa ter ela muito fundamentada em nossos corações. Sabendo isso, esse é um princípio para nós. O Senhor reina. Para nós aqui, Senhor, o Senhor andou entre nós e para a gente entender que o Senhor está reinando quando o mundo está tão bagunçado e a gente é afetado por essas escolhas que às vezes a gente não quis, mas foi o que deu e foi o que aconteceu. A gente fica perdido. Será que o Senhor está reinando? O Senhor está. Reafirma isso para as nossas vidas, Pai. O Senhor tem um controle. O Senhor é o Rei da Glória, Pai. Então nos ajuda em momentos assim em que a nossa paixão, seja por um tema como esse ou por uma outra questão, em que isso, Senhor, tomar o lugar da glória que é devida ao Teu nome, nos ajude a lembrar que o Teu Espírito nos ajude. Tem Deus no controle, tem Deus com a gente. Senhor, ajuda-nos, Pai, a termos a sabedoria em tempos assim. Precisamos, Senhor, tem pessoas que nós respeitamos e admiramos e vemos o conhecimento que elas têm e elas se posicionam do lado A, do lado B, e o nosso coração vai pensar, esse é o lado certo. Ajuda a gente, Senhor, a olhar para a palavra do Senhor, que sempre, isso sim, a Tua palavra vai ser sempre o lado certo. Então, Senhor, na complexidade dessa vida e dessa série que a gente se propôs a fazer, orienta as nossas vidas. Se houve relações quebradas em famílias, amizades, por não entender isso, Senhor, ajuda de alguma maneira também a, pelo princípio do amor, as coisas voltarem ao normal. A gente vai continuar, Senhor, a nossa vida tendo que escolher os nossos governantes. E isso não pode ser algo que nos mate uns aos outros. Então nos ajude, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor. A cada um dos meus irmãos aqui, irmãs, queridos que estão hoje aqui e que estão nos acompanhando pela internet. Ajude a gente, Senhor, a sermos bons discípulos do Senhor. Sendo bons discípulos do Senhor, nós vamos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, nós vamos ser bons profissionais, nós vamos ser boas pessoas, nós vamos ser bons cidadãos. Então ajuda-nos a sermos bons discípulos do Senhor. Eu peço isso para a minha vida, Senhor. E peço que nos momentos em que a gente não tiver respostas, que o Senhor nos ajude também a continuar olhando para o Senhor
sabendo que muitas coisas a gente não vai ter respostas. Ajuda a gente, Senhor. Não nos deixe esquecer que do Senhor é a terra e que o seu governo, Senhor, não pode ser abalado. Isso é importante para nós. A gente está começando uma semana, Senhor, e não sabemos o que vamos enfrentar. Temos algumas expectativas, temos talvez algumas ideias, temos já algumas coisas em mente para realizar, mas, Senhor, precisamos do Teu pastoreio nessa semana mais uma vez, para que a gente não adentre em locais que o Senhor não quer, em estradas que o Senhor não tem para nós. Então, o Senhor como sumo pastor e eu como ministro do Evangelho, eu peço, abençoa o Teu povo nessa semana, Senhor. Abençoa o Teu povo onde cada um aqui for andar, Senhor. Ajuda, Senhor, nas decisões que nós temos que tomar, Pai. Às vezes não temos muito tempo para pensar muito. Nesses momentos, se algum dos meus irmãos tem vivido isso aqui, Senhor, segura na mão bem firme. Guarda o Teu povo, Senhor, a todos nós, guarda do mal, Senhor. Guarda do mal no trabalho, no sentar à mesa, Senhor, nas relações dentro de casa. Guarda a gente, Senhor, em nome de Jesus. E seja sobre nós a Tua provisão, Senhor. Seja sobre nós a Tua paz. Nós precisamos tanto, Senhor, durante a semana, há tantos momentos que a nossa alma se agita. Então que o Teu Espírito dê uma paz sobrenatural a nós, ao Teu povo, Senhor, nessa semana. Leva-nos em paz para nossas casas. Que o amor de Deus Pai, o amor do Deus Todo-Poderoso, aquele que governa com o cetro de poder e de justiça, a graça maravilhosa de Jesus, essa graça que nos permite continuar andando de glória em glória, e as consolações do Espírito Santo, a presença extraordinária do Espírito Santo, seja com a tua vida, meu querido, nessa semana. Vá em paz. Amém.